Olá, olá, meus amores, eu me chamo Yasmin França, sou a criadora da Cristálias, um centro de atendimentos mágicos, onde lá a gente vai trabalhar com bruxaria, oráculo, mancias e todo mundo mágico, para que a gente possa lidar com as questões da vida, ter um pouco mais de consciência, um pouco mais de responsabilidade e abrir caminhos conforme a necessidade do nosso coração. Então, antes de mais nada, fica aqui o convite para você clicar no link aqui embaixo para conhecer todas as redes sociais que eu faço parte, um pouco do meu trabalho e, caso necessário, agende uma consulta aí, eu vou amar te conhecer, tá bom? Bom, hoje eu vim falar sobre o poder da procrastinação. A procrastinação é algo bem complexo porque muitas vezes a gente não percebe que está caindo nela. E por que a gente cai nela? Muitas vezes, ao longo do meu processo de trabalhar fora, eu percebia que eu tinha muita enxaqueca, que às vezes eu ficava muito doente com muita facilidade. E quando eu comecei a fazer os processos de terapia, de entender como o meu corpo estava funcionando, eu comecei a compreender que existem diversos mecanismos que fazem com que o nosso corpo reaja para trazer a gente de volta para o ponto de proteção, para a nossa zona de conforto. Então, no meu caso, a enxaqueca era um daqueles processos que fazia com que eu pisasse um pouco no freio e às vezes ficasse ali um pouco mais contida, tanto para lidar com o processo de alerta que o corpo estava me dando, quanto para me proteger de possíveis ameaças, já que de alguma forma eu estava me sentindo enfraquecida. E conforme eu fui entendendo esse processo, eu fui me desafiando a viver novas possibilidades, a ultrapassar esses processos que não são fáceis, mas que acontecem com muita regularidade. E o processo de procrastinação, ele acontece muito quando a gente está diante de algo que a gente considera não ser capaz de ultrapassar. Ou seja, eu tenho uma grande oportunidade ali de emprego ou no meu emprego e eu inconscientemente ou às vezes até conscientemente fico pensando de que aquilo é demais para mim, de que eu não vou dar conta, de que eu não sou merecedor, enfim, aquelas milhares de crenças limitantes. Com isso, mesmo que eu vá tentando de pouquinho em pouquinho, o corpo começa a emitir sinais de alerta de que ali pode ser um ponto muito perigoso. Então, para quem não tem muito costume de se autocontemplar, fazer as meditações e observar o seu corpo, é muito comum que a gente sinta angústia, que a gente sinta dor de cabeça, dores no corpo, tem gente que fica arriado, com febre, enfim. Mas isso pode ser, né, porque eu não posso afirmar aqui, porque cada caso é um caso, mas pode ser um processo de alerta do seu próprio corpo diante daquele desafio, que é muito comum. E aí eu até vou deixar aqui de indicação para vocês um vídeo que eu acho fantástico sobre o medo do Will Smith, que fala sobre isso. Eu vou deixar aqui também no link para que vocês possam assistir, que é justamente todos os processos pelos quais a gente passa quando está diante de algo que nos causa muito medo e que a gente fica ali tentando reter, né, para voltar para nossa zona de conforto. E o que é essa zona de conforto? Esse é um ponto muito interessante da gente observar, porque a zona de conforto muitas das vezes é o nosso lugar de maior opressão. É o lugar onde a gente está ali aprisionado e alimentando essas crenças de que nós não somos capazes de conquistar coisas melhores, e aí a gente fica ali aprisionado a ela, aprisionado a ela, aprisionado a ela, e no fim, ali, aquela zona de conforto, ela de conforto não tem nada, de proteção ela não tem nada. Ela só está dizendo pra gente de que nós sabemos lidar melhor com ela, porque nós estamos há muito tempo nesse processo, do que com coisas desconhecidas. Então, o desconhecido, ele tende a trazer muito essas inseguranças, esses sinais de alerta,
esses medos e aquilo tudo que a gente não consegue ver ou muitas vezes não consegue ultrapassar por falta de consciência, ou de coragem, ou de autoanálise, enfim. Então, quando a gente fala sobre procrastinação, muitas vezes a gente está falando sobre o medo de ultrapassar algo. E o medo, ele está muito ligado ao medo da morte, de morrer para algo, que nem sempre é a morte literal, né, do morrer no corpo físico, mas pode ser o morrer por uma perspectiva, por um olhar que a gente construiu, o medo daquilo que a gente não consegue mensurar. Então a gente vai criando vários mecanismos para se proteger do medo. Mas o problema desses mecanismos é que a gente acaba virando refém do medo. Eu vou até ali, o medo tá ali, eu volto. Eu vou até outro caminho, o medo tá ali, eu volto. E eu tô sempre voltando pro mesmo ponto, parando no mesmo ponto, ao invés de passar desse medo e ir descobrindo que, na verdade, é ele que tem que ter medo de mim, não eu dele. E aí eu lembro a primeira vez que eu fui fazer uma trilha sozinha. Eu tava com aquela baita perspectiva que as mulheres têm pela sociedade, de que a gente não pode fazer coisas assim sozinha por causa do perigo, mas e se, sei lá o que, né? Mas ainda assim eu tava desesperada para me conectar com a natureza. Já tinha um tempo que eu não tava conseguindo ir, tinha terminado um relacionamento, enfim. E aí eu falei, não, amanhã eu vou com certeza. Deixei tudo organizado para acordar cedinho e ir pra trilha, e eu ia de bicicleta. E no dia da trilha eu acordei com um baita medo, uma insegurança, o tempo tava meio mais ou menos, e aí eu falei, putz, talvez isso seja um sinal para eu não ir, e enfim, fiquei ali falando, melhor esperar um dia que o céu esteja mais limpo e nananã, e fui me dando várias desculpas. E aí eu percebi que eu estava sendo refém do meu medo, e que eu estava deixando de fazer algo que eu queria muito, e que eu precisava muito, para poder continuar refém do medo. E aí eu falei, não, hoje não. E aí peguei a bike e fui andando com ela, né, até o destino da trilha, e fazendo esse trabalho interno de o medo, ele tá dentro de mim e eu posso soltar ele, porque não tem nada físico que agora me dê esse alerta de medo. Então eu não preciso ficar me martirizando com isso, me consumindo com isso. Então eu fui fazendo esse trabalho, e aí quando eu cheguei, eu criei todo um ambiente que fosse confortável para mim, me comuniquei com as pessoas do parque, fui para um lugar seguro, enfim, lá eles fazem o rastreio de quem entra, de quem sai, o horário, tudo. Fui subindo a trilha, e aí fui soltando e entrando em coisas mais profundas minhas, e aí quando eu cheguei lá em cima, gente, quando eu cheguei lá em cima, a força que eu tinha comigo de libertação era tão grande, de provar que eu sou capaz, de que eu sei lidar comigo, de que eu posso dar conta da minha segurança. E esse processo das trilhas, para mim, foram processos muito intensos nisso, em me mostrar que eu sou capaz de me proteger diante das ameaças, de que eu posso usar os meus recursos e as minhas técnicas e a minha sabedoria para arquitetar a minha segurança, independente do lugar que eu esteja. E aí com isso eu consegui romper a minha procrastinação, eu consegui romper o meu medo, ganhar aquele visual incrível. Quem não conhece, eu fui para a trilha do Caeté, que é uma trilha linda e também super acessível. E aí na volta eu voltei com uma sensação completamente diferente. Eu desci, eu dormi na praia pra dar uma descansada no corpo. Ainda tava um tempo ali meio nublado, mas tinha um solzinho. E aí a minha segurança foi tanta que eu cheguei a relaxar ali, tirar um cochilo na praia, acordei, vim pra casa com uma outra energia, com uma outra certeza sobre mim, de que eu sou capaz de ir em função do que eu desejo, mesmo que o medo venha, desde que eu não permita que ele me vença, e sim que eu doutrine ele. Então, quando a gente fala muito sobre procrastinação, a gente está falando sobre esse lugar da gente conseguir
doutrinar o medo, olhar para ele, entender quais são os alertas que ele está trazendo, de que forma a gente pode se proteger diante daquela necessidade naquele momento, daquelas questões naquele momento, e a partir disso não parar, mas seguir em frente como uma forma da gente construir e conquistar aquilo que às vezes a gente nem está mensurando. E aí esses dias eu estava falando isso para uma amiga, que todas as vezes que eu sinto desânimo de sair, de ir fazer alguma coisa, eu já mentalizo de que tem algo muito sensacional para acontecer, e por isso que eu tô naquele estado, que é um estado de lembrança de que eu vou viver uma baita de uma história. E toda vez que eu saio é assim. Eu acabo vivendo questões muito interessantes, histórias muito marcantes, que fizeram valer a pena eu ter superado aquele medo. E aí outro ponto que eu também sempre trago à tona, assim, de lembrança e de gatilho pra mim, é esse lugar de, putz, mas se eu ficar aqui, o que eu vou ganhar com isso? Eu vou ganhar, às vezes, mais uma noite, mais um dia dormido e não ter vivido nada, nenhuma aventura, nenhuma sensação diferente, ou eu vou ganhar a mesma rotina de sempre, eu vou ganhar a mesma frustração de sempre, de não ter boas memórias, de não ter um aprendizado, sabe, mais extenso. Então eu lembro disso, isso já me frustra só de eu lembrar de que isso é possível de acontecer, e aí eu vou. Então existem vários mecanismos para que a gente possa trabalhar também essa procrastinação de uma forma benéfica, desmantelando ela, mudando a chavinha dela, mostrando que trazendo para a consciência uma nova educação de que somos capazes de viver coisas diferentes a partir do enfrentamento do medo, e que tá tudo certo. Vai diminuir o medo? Eu acho que com o tempo diminui um pouco. Passar talvez não, porque eu acho que o medo é muito benéfico, né? O medo ele fala sobre a gente se proteger, sobre a gente não se arriscar mais do que deveria, sobre as possíveis coisas que podem acontecer e nos ameaçar, mas a grande questão é de que forma a gente pode trabalhar o medo para que ele seja o nosso amigo ao invés do nosso opressor. A partir do momento em que a gente trabalha o medo dessa forma, a gente começa a ter a força dele para agir em setores da nossa vida que são muito importantes e que a gente pode transformar. Então, de que forma você pode transformar hoje o seu medo no seu amigo, ao invés do seu opressor? Dessa forma, você vai construir uma nova relação e você vai entender que todas as suas emoções, elas não estão aqui para te atrapalhar ou para te diminuir, mas sim para te proteger, para te guiar e como ferramentas para você lidar com a vida. Inclusive, aqui no link de baixo tá também o link do podcast, e essa semana eu falei sobre isso, sobre como a gente pode trabalhar as nossas emoções. O nome do episódio é A Beleza de Ser Sensível, que fala sobre todo esse mundo das nossas emoções, de que forma a gente pode utilizar elas a nosso favor e voltar a ser humano e não mais máquina. Bom, o assunto de hoje é esse. Eu espero que possa ajudar a vocês, que vocês também curtam, compartilhem e comentem com pessoas que possam aí estar precisando. Curtam, compartilhem e comentem aqui também, né? Para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas, eu possa entender em que grau está o seu medo, quais são os mecanismos que você já percebeu, que você acaba acessando quando você entra nesse lugar da procrastinação. E aí a gente pode pensar juntos ou juntas sobre como a gente pode desativar isso ou reestruturar isso, enfim, fazer uma troca, tá bom? Um beijo e até a próxima!